Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024. Nação, Juan, afinal de contas, sai do Flamengo ou permanece no Flamengo? Essa é uma informação que todos nós torcedores rubro-negros queremos confirmar. O Flamengo vem tentando resolver os problemas das saídas do departamento de futebol de forma caseira, promovendo aqueles que estão hoje trabalhando nas categorias de base para os profissionais. Mas eu já deixo aqui a minha primeira perguntinha para vocês. Aqueles que estão trabalhando nas categorias de base do Flamengo hoje, estão fazendo um bom trabalho? Os resultados da categoria de base do Flamengo hoje são resultados que nós podemos considerar bons resultados para que os profissionais sejam alçados aos profissionais? E eu já falei para vocês, resultado das categorias de base não são só títulos, não. Aliás, títulos para mim é o de menos. Resultado nas categorias de base para mim é a formação de jogadores e de talentos para a equipe profissional e também para vendas. Estamos tendo nos últimos anos tantos jogadores promissores nas categorias de base do Flamengo para que a gente possa promover os profissionais que lá estão aos trabalhos nos profissionais. Coloque aí nos comentários, já começando esse nosso vídeo. Agora, olha só, uma resposta para isso é a recente procura do Flamengo por jovens talentos sul-americanos. A gente cobra muito o Flamengo de ir procurar na América do Sul talentos para poder trazer para a equipe profissional do Flamengo. Só que acontece o seguinte, quando o jogador atinge o ápice da sua formação, ou seja, em torno de 19 e 22 anos, as equipes sul-americanas já querem vendê-los a preço de craques europeus. O Flamengo hoje não consegue buscar aqui na América do Sul uma jovem revelação por menos de 15 milhões de euros. Então, o que o Flamengo está tentando fazer? O Flamengo está tentando buscar jogadores mais jovens que ainda não atingiram o ápice da sua formação acadêmica, ou seja, da sua formação nas categorias de base, para poder buscá-los de graça ou bem barato, para se formarem na equipe rubro-negra e aí o Flamengo já aproveitar essa jovem promessa sem precisar pagar 15, 16, 17 milhões de euros. É uma tática válida. E o Flamengo já está de olho numa joia peruana para um setor do Flamengo que hoje é carente, que o Tite faz questão de ter preenchida essa vaga no elenco rubro-negro. Vou contar para vocês do que se trata e quem é. Gustavo Grossi, aquele argentino que trabalhou com Marcelo Gallardo, que foi muito bem na equipe do River Plate, está livre no mercado. Ele interessa ao Flamengo? Ele pode vir a trabalhar nas categorias de base rubro-negra? Vou falar sobre isso com vocês também, ou seja, tem uma vasta gama de assuntos para a gente conversar nesta segunda-feira. Mas antes, eu vou mandar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você clicando no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você pode conseguir realizar o pagamento daquela dívida que tanto te incomoda. Basta vocês conversarem com um dos nossos atendentes, que eles vão agilizar a antecipação dessa grana que é sua mesmo, está lá parada, basta você querer utilizá-la. Então faz o que eu estou te falando, clica no link, conversa com um dos nossos atendentes e hoje mesmo resolva essa pendência financeira que você tem. A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia. Bom, então vamos falar de Mengão queridão. Como vocês estão vendo, a diretoria rubro-negra está substituindo alguns nomes que estão saindo do Flamengo por nomes que estão nas categorias de base. Foi assim com o Fabinho Soldado. O Skinner, primo da esposa do BAP, saiu, eles promoveram aqueles que já estavam dentro de casa. Por um lado, isso é bom, gente, porque são pessoas que conhecem o Flamengo. Por outro lado, a gente pode questionar se esses caras estão preparados mesmo para poder lidar com o dia a dia de uma equipe profissional de futebol, uma vez que os caras não têm esse know-how, não têm essa experiência de trabalhar com equipe profissional. Então, o Flamengo pensa em ir ao mercado, sim, para poder conseguir outros profissionais. Um profissional que a gente gosta muito, que a gente sempre falou muito, é o Gustavo
Grossi. Gustavo Grossi é um argentino que trabalha reformulando as categorias de base dos clubes por onde passa, mas ele só trabalha baseado em um projeto. Como assim, pessoal? Ele monta um projeto a médio e longo prazo dentro da equipe, junto com o treinador, para formar jogadores onde a equipe principal tem a maior carência. Se eu perguntar para vocês hoje qual é a maior carência da equipe profissional do Flamengo, vocês respondem de pronto: as laterais. Tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda não vem formando tantos talentos para a equipe profissional quanto a gente gostaria. Então, se o Gustavo Grossi chegasse hoje, uma das situações que ele deveria tratar é com relação às laterais. Também precisamos de ponta direita. E isso é o trabalho que o Gustavo Grossi, que estava no Internacional de Porto Alegre, realiza nas categorias de base. Ele planta sementes para que o profissional possa colher mais adiante. O Flamengo está em conversas com o Gustavo Grossi para poder trazê-lo para a base rubro-negra, apesar do Gustavo Grossi ter outras propostas e outras oportunidades, até mesmo fora da América do Sul, podendo ir para a Europa ou para o mundo árabe. Marcelo Galhardo gosta muito do Grossi e pode ser que acabe levando ele lá para o mundo árabe. Mas o Flamengo ainda tem a possibilidade de tentar encaixá-lo na equipe rubro-negra, nessa reformulação forçada que está acontecendo nas categorias de base do clube. O Flamengo espera poder voltar a produzir jovens talentos como produzia anteriormente. A saída de Fabinho Soldado e a provável saída de Juan, que ainda não está confirmada, e é aí que eu quero que vocês prestem atenção nas informações que eu venho dando. O Juan não recebeu um convite da CBF pelo trabalho que o Juan fez ou por uma indicação do técnico Tite. Não. Isso é uma situação costurada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim vem sendo pressionado pelos conselheiros que o apoiam a reformular o departamento de futebol. A saída de Fabinho Soldado era uma situação, agora a saída do Juan é outra situação. Então não é por mérito próprio de Juan e de Fabinho Soldado, e sim porque o Rodolfo Landim quer tirar está pressionado a tirar esses profissionais do Flamengo, mas não os quer tirar simplesmente demitindo, quer encaixá-lo em algum lugar pela devoção e lealdade que esses caras tiveram. Então a questão do Juan com a CBF é uma costura que o Rodolfo Landim está fazendo com o presidente Edinaldo Rodrigues para tirar o Juan do Flamengo e deixá-lo empregado em uma outra equipe. Então, para ficar bem claro, por isso o anúncio da saída do Juan ainda não aconteceu, porque está dependendo mais do acerto do Edinaldo com o Rodolfo Landim do que qualquer outra coisa. Se fosse simplesmente um convite, o Juan aceitava ou não e já tinha ido, não pegava ninguém de surpresa, tá? Então, assim, a gente pesquisa muito, a gente apura muito antes de trazer a informação aqui para vocês. Bom, voltando ao caso das categorias de base, a situação do Grossi com o Flamengo, um dos jogadores indicados ao Flamengo para poder crescer nas categorias de base do clube se chama Adrian Neciosup. Adrian Neciosup é um peruano de 17 anos, ele vai fazer 18 anos agora, dia 22 de março, joga no Alianza Lima, a maior equipe, mais tradicional equipe peruana, e ele é visto como uma joia peruana. Assim como outros que fizeram sucesso mundo afora e que hoje são até pedidos no Flamengo, como o Luiz Advíncula, lateral direito, que o Flamengo tentou sua contratação quando ele ainda jogava na Alemanha, mas que agora no Boca Juniors fez uma temporada monstruosa e o Flamengo não tem interesse no Advíncula a essa altura do campeonato. Mas no Adrian Neciosup, sim, o Flamengo tem interesse. E qual seria o plano do Flamengo para o menino? Ele é ponta direita, ainda não estreou nas equipes profissionais lá no Peru. Ele ainda não foi para a seleção profissional do Peru e também ainda não foi para o Alianza Lima profissional, a equipe de cima do Alianza Lima. Só que essa é uma maneira que o Flamengo encontrou de conseguir uma jovem promessa sem ter que pagar 15, 16, 17, 18 milhões de euros depois. O Adrian, ele é ponta direita, muito bem avaliado aqui na América do Sul, como uma jovem promessa realmente,
E na situação que ele está hoje, o Flamengo pode tê-lo por empréstimo, que é a ideia do Flamengo, com um passe fixado. Então ele viria para o sub-20 da equipe do Flamengo, trabalharia, o Flamengo observaria a sua adaptação, a sua evolução, para depois alçá-lo aos profissionais ou não. Para mim é uma ideia válida. A diretoria fugiria dos altos valores de quando o atleta já está reconhecido no mercado, porque basta esse moleque fazer uns 2, 3 jogos bons na equipe de cima do Alianza Lima e pronto, o valor dele vai disparar para 15 milhões de euros. Ele é muito habilidoso. Não vi highlights, porque highlights não me interessa. Conversei com jornalistas peruanos sobre o jogador e todos eles me falaram que é um atleta muito promissor, é um driblador com velocidade, que gosta de jogar aberto pelo lado direito, e hoje uma das principais carências da equipe rubro-negra é a ponta direita. Então o Flamengo fugiria de tentar aquela contratação cara para tentar pegar a contratação ainda na sua formação. Para mim, uma tentativa muito válida, que pode dar certo ou não. O Flamengo fez isso com o Richard Rios, que deu certo. O Flamengo só não quis aproveitá-lo, optou por não aproveitá-lo e hoje o jogador está lá na equipe do Palmeiras. Então eu pergunto para vocês, válida a tentativa do Flamengo? É importante o Flamengo colher as joias aqui na América do Sul antes dos europeus perceberem? Porque quando já está a formação feita, aí não dá para competir mais com os europeus pelos altos valores que cada equipe pede. Agora, se você for lá pegando antes dos europeus, você pode ter a concretização favorável ou não, mas você está vindo antes dos europeus. Você está vendo o jogador antes dos europeus poderem ver. Para mim, é uma tentativa válida. Para mim, é uma aposta inteligente da diretoria rubro-negra. Mas aqui vocês sabem, a opinião que interessa é a de vocês. Bom, eu ainda não pedi para você se inscrever no nosso canal, mas acho legal, acho válida a ideia. Então dá uma conferida se você é inscrito. Se você passou 2 semanas sem vir aqui, você já está desinscrito do canal, que o YouTube faz isso, então confere. Está inscrito? Beleza. Clica no sininho, marca a opção todas para receber todas as notificações de vídeos aqui do nosso canal. E não esquece dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Curtindo e comentando, você ajuda o nosso canal a ter engajamento, o YouTube gosta disso e nos tira da bolha, nos enviando para pessoas aqui da plataforma que ainda não são inscritos no nosso canal. E compartilhando, você nos tira dessa bolha e nos coloca na sua bolha, fazendo o canal aumentar com seus colegas de trabalho, seus melhores amigos, seus familiares. Então dá essa moralzinha para nós aqui. Valeu? Nação, essas eram as primeiras notícias do dia que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ajuda o canal a crescer. Tamo junto e misturado para sempre. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Guerreiro, o meu canto é pra você.